Bom, então, bom dia. Vamos aqui retomar a nossa aula, certo? E vamos hoje começar a falar sobre a classificação dos custos, tá? Nós temos dois tipos de classificação. A primeira é quanto à identificação do produto, tá? Que a gente divide em custos diretos ou custos indiretos, certo? Os custos diretos são os custos, os gastos, né, que a gente tem com insumos, mão de obra, materiais, equipamentos, incorporados ou não ao produto, tá? Ou seja, é o que eu consigo dizer que aquele custo foi diretamente relacionado àquele serviço. Por exemplo, o pedreiro, ele é um custo direto porque eu sei que ele está trabalhando naquela parede. A quantidade de tijolos que foi gasto naquela parede é um custo direto. A quantidade de argamassa é um custo direto. Então, tudo que eu consigo apropriar diretamente para um determinado serviço, aquilo ali é o custo indireto. E temos o custo indireto, que são os gastos feitos com elementos coadjuvantes, né, necessários para a entrega do produto ou serviço ou gasto de difícil alocação. São diluídos ou rateados para um grupo de atividades ou para o empreendimento. Por exemplo, você tem um custo indireto, o engenheiro, né? O engenheiro da obra, ele é um custo indireto para a produção. Por quê? Eu não consigo alocar tantos por cento ou tantas horas do pedreiro para uma alvenaria, do engenheiro para a alvenaria, do engenheiro para a estrutura, né? Na realidade, ele atende a todos, ele serve, ele tem uma relação direta com todos os serviços, mas ele não está diretamente alocado. Então, isso é um custo indireto. Então, por exemplo, eu tenho um custo indireto de mestre de obra, eu tenho um custo indireto de engenheiro, almoxarife, vigia se a obra tiver, né, apontador se a obra tiver. Ou seja, toda a equipe de apoio, normalmente, ela será considerada custo indireto, tá? E a outra classifica, né, e a classificação desses custos indiretos, eles podem ser feitos a partir de custos empresariais, que são os administrativos, né, salário da administração, energia elétrica, auditoria e consultoria. Os comerciais, que é propaganda, assessoria jurídica, material de consumo. Os tributários, né, os tributos, impostos, taxas. E os financeiros, que é o custo do dinheiro, certo? Então, é interessante você saber e ter essa noção da diferença de custo indireto a custo direto, porque normalmente, ou seja, o que é que acontece? O custo direto tem que pagar o custo indireto. Então, muitas vezes você vai ter um custo alto indireto. Então, o custo de engenheiro, o custo do escritório, o custo da administração da obra, da administração da empresa, tudo isso tem que ser bancado, né, tem que ser pago pelo custo indireto, ou seja, pela produção. Então, quanto maior o custo indireto, vamos dizer, mais impacto vai ter no preço, né? Porque eu vou somar o custo direto com o custo indireto, junto com o lucro, formar o preço, e mais peso eu vou colocar sobre o custo direto, tá? Então eu tenho que administrar muito bem quanto é que custa, né, esse meu peso dentro do custo direto para que a obra se torne viável. Então eu tenho que ter muito cuidado com essa de custo indireto. E uma coisa muito interessante, nós vamos ver lá na frente, vamos falar sobre BDI, que a gente chama de bonificação e despesas indiretas. Então é uma porcentagem que você coloca no custo direto que vai, né, cobrir essas despesas indiretas. E a bonificação, que no caso é o lucro. Qual é o grande problema? Se eu fico trabalhando com porcentagem de um BDI muito grande, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma dificuldade de controle disso aí. Se eu trabalho, por exemplo, sabendo quanto é meu custo administrativo, quanto é meu custo de engenheiro, quanto é meu custo de mestre de obras e outros custos indiretos, discriminando aí, eu vou poder saber qual é o impacto e vou poder gerenciar. Se eu puder dizer, não, é 25% de BDI, certo? Esses 25% do que representa cada um desses itens. Então, a gente precisa ter esse cuidado para ser o mais preciso possível para poder controlar da melhor maneira possível, ok? Bom, a outra classificação é que a gente chama com relação ao volume de produção, que a gente chama dos custos fixos, né, que são os que praticamente não variam para uma dada faixa de volume de produção, né, podem variar se a faixa de produção aumentar,
No caso aí é o custo, por exemplo, o engenheiro ele é um custo fixo. Se a obra tiver produção ou se a obra não tiver produção, num determinado espaço de tempo, eu vou continuar pagando o salário do engenheiro, vou continuar pagando o salário do mestre, por exemplo. Vou continuar pagando o custo do escritório. Então, esses custos eles vão existir tendo produção ou não, tá? E temos os custos variáveis, que é o contrário, né? Ou seja, que são os que variam de forma proporcional e direta em função da quantidade ou da dimensão dos produtos produzidos, certo? Então, o que é que acontece? Ou seja, pedreiro, né? A mão de obra direta, normalmente ela vai ser variável, ou seja, eu vou ter uma maior quantidade de pedreiro se eu tiver um maior volume de produção. Se eu reduzir o volume de produção, eu reduzo o número de pedreiros, certo? Então, isso vai acontecer, por exemplo, com carpinteiro, com ferreiro, com os diversos profissionais que trabalham diretamente na produção da obra. Então, isso vai gerar esse tipo de... e aí eu preciso ter muito cuidado com isso, ou seja, eu não posso também ter um custo muito fixo, muito grande, porque senão isso vai comprometer a viabilidade da minha obra. Tá? E aí nós temos os custos semivariáveis, né, que variam com a quantidade produzida, porém de forma não proporcional, certo? Ou seja, 10% de acréscimo no serviço é diferente de 10% no custo. No caso do custo variável, isso aí ou seja, se eu aumentei a cada um que eu aumento, eu vou aumentando o outro. Então, esse custo ele é uma linha ascendente, certo? E proporcional. A outra é um custo semivariável que ele vai subindo em patamares. A gente vai ver aqui a figura. E a soma desses três custos dá o custo total da minha obra. Ok? Certo? Então, aqui nós temos o exemplo, vocês vão ver no slide, do custo fixo, né, que é um custo independente do volume de produção. Vocês vão ter o custo variável, que ele é uma linha reta em uma diagonal, e nós vamos ter o custo semivariável, que ele vai subindo aos poucos, certo? Uma coisa importante, né, que vocês vão ver também na apresentação, é que o custo direto, né, ele tem, eu preciso, por exemplo, saber qual é o meu custo total, tá? No custo total, ele é interessante que saber, por exemplo, o custo total de uma obra, ele vai ser o quê? O custo direto mais o custo indireto, tá? O que é que esse custo faz? O custo direto, quanto mais tempo eu levar, menor será meu custo indireto. Meu custo direto, desculpa. Quanto mais tempo eu levar, menor será meu custo direto, ou seja, menos pessoas eu vou precisar fazer, mais devagar eu faço, eu vou diminuindo meu custo direto. O que é que acontece? No sentido inverso, cada vez mais, com relação ao custo indireto, o que é que vai acontecer? Se eu aumentar o prazo, o meu custo indireto ele vai se tornando maior, porque eu vou tendo uma proporção, o impacto dele vai aumentando porque ele vai, ao longo do tempo, aumentando esse peso em cima do volume de produção, de cima da questão do produto. Eu vou diminuindo a quantidade de produto, mas o custo indireto ele vai aumentando. Então, o custo total, na realidade, ele é a soma do custo direto e do custo indireto. Ele vai lá dar quanto vai ser... Então, ou seja, eu vou ter uma curva em que eu vou ter lá um ponto de inflexão, quando a tangente é igual a zero, que vai ser o meu custo total mínimo. Então, por que isso é importante? Porque eu tenho que ter cuidado na minha obra, que eu não posso nem acelerar muito, ou seja, terminar ela muito rápido, porque o que vai acontecer? Eu vou ter um custo indireto baixo, mas vou ter um custo direto alto. No sentido, ao contrário, se eu prolongar muito a obra, eu vou ter um custo indireto muito alto, certo? E um custo direto baixo. Então, eu tenho que chegar mais para uma região central do custo total, em que aquela faixa ali vai ser a melhor, vamos dizer, até usando o termo, melhor custo-benefício. Ok? Então, eu tenho que ter esse cuidado ao longo deste processo. Tá? Então, vocês vão ver isso na apresentação que vai estar aí complementar a vocês essa questão do custo direto e do custo indireto. Com relação ao custo fixo, eles trabalham muito... A gente vai mostrar para vocês também a questão do ponto de equilíbrio, né? Ou seja, o custo total da minha obra ele vai ser o quê? Custo fixo mais custo variável, certo? E eu vou ter custo fixo mais custo variável, vai me dar o custo total, ok?
E eu vou ter a receita, que ela vai ser obtida ao longo do processo, e vai ter um momento em que eu cruzo o custo, né? Ou seja, em que eu cruzo a linha de receita com a linha de custo. Nesse momento do cruzamento, vocês vão ver também na animação, na apresentação, esse momento é o momento que a gente chama de ponto de equilíbrio. O que quer dizer isso? Ele quer dizer que você vai ter, a partir daquele ponto, você vai ter lucro no seu empreendimento. Até aquele ponto você está tendo prejuízo, certo? Então, é importante você saber, por exemplo, com quanto do prédio você vai, ou seja, quantos apartamentos você precisa vender ou você precisa executar para que ele viabilize o seu empreendimento, certo? Então, você precisa saber, rapaz, eu tenho um empreendimento de 100 apartamentos, se eu vender 80 apartamentos, o custo já está coberto. Então, dali para frente eu vou pagar, vai ser o lucro e outras despesas da empresa, mas a questão do custo de produção, ele está coberto. Tá? Então, vocês vão ver isso lá na animação que nós vamos fazer para vocês, ok? Bom, com relação à matriz de custos, né, vocês vão ver que, por exemplo, o que são, normalmente, os custos diretos, eles estão diretamente ligados aos custos variáveis. Então, por exemplo, aqui na matriz, vocês vão ver lá que materiais incorporados ao produto, mão de obra mais encargo, diretamente empregados no projeto, certo? Então, esses são os dois itens que são tanto variáveis e custo direto, né? Materiais incorporados ao produto e mão de obra mais encargos diretamente empregados no projeto, tá? Já os indiretos, eles podem ter fixos. Quais são os indiretos fixos? Materiais e mão de obra da administração, manutenção empresarial materiais e mão de obra da administração empresarial e manutenção e a depreciação dos equipamentos. Já os variáveis e indiretos são os materiais consumidos que não podem ser diretamente apropriados. Eles são variáveis, porque eles vão variar de acordo com o volume de produção, mas eles são indiretos porque eu não consigo apropriar diretamente no material, diretamente no custo daquele serviço que está sendo realizado, ok? E aí nós temos que também discutir o que a gente chama de custo das decisões arquitetônicas. O que é isso? Vou ler aqui para vocês. O que deve ser salientado neste momento é que, por uma questão prática, tornou-se corrente o uso da referência do custo por área construída. Certo? Parte do pressuposto que o custo de uma obra é proporcional à sua área e, portanto, com áreas semelhantes tem custos semelhantes. Mas isto não é correto. Por quê? Sabe-se que os elementos verticais têm custo superior aos elementos verticais e que, dentre os elementos verticais, os externos podem custar de 3 a 5 vezes o custo dos elementos internos. Logo, deve haver preocupação com a proporção de áreas externas da parede. O que é que ele quer dizer com isso? É muito comum você chegar lá e o cara diz, rapaz, quanto é o custo disso aqui? Rapaz, é R$1.000, R$1.500 um metro quadrado. Ok, isso é um valor de referência, tá? Mas eu tenho que ter cuidado porque ele não é proporcional, ou seja, o custo de uma parede, de uma fachada, por exemplo, é mais caro do que um custo da elevação de uma parede interna ao empreendimento, certo? Então, assim, o custo de metro quadrado de uma é diferente do custo de metro quadrado para outro. Então, eu não posso trabalhar de maneira proporcional. Eu tenho que ter essa noção, né? Ou seja, numa visão geral, um compensando o outro, você tem um preço por metro quadrado. Mas aquilo ali é um valor de referência, certo? Ele não é um valor... por exemplo, eu não posso chegar e construir uma obra só pegando isso aí. É um risco altíssimo, você vai ter sérios problemas, pode correr sérios problemas de custos defasados, custos errados, porque você fez lá, minha obra é 1.000 metros quadrados, vezes 1.500, vai dar R$1,5 milhão a minha obra. Tá? Isso aí é um valor de referência. Tá? Então ela fica lá em torno de R$1,5 milhão. Quanto é que está o preço médio, quanto é que está o custo médio dessa obra, desse padrão nessa região? É tanto, é assim. Ok, isso aí serve para você, ter um primeiro balizamento, uma primeira ideia de viabilidade daquele empreendimento. Mas, se você quer ter um custo mais detalhado, aí você tem que realmente retirar os quantitativos, fazer o orçamento, para que você tenha, saber exatamente quanto custa cada serviço e poder acompanhar esse processo. Tá? Então tem que ter esse cuidado.
né? Você não pode estar dizendo que tudo é proporcional dentro do custo das decisões arquitetônicas. E isso também tem um impacto, porque o que acontece? Quando você trabalha o custo, ele vai também, dependendo das escolhas que você faz, ele vai ter impacto. Por exemplo, se eu uso um piso cerâmico, se eu uso um porcelanato ou se eu uso um granito. Cada um desses tem tanto o preço diferente como o processo diferente de execução. Então, o custo vai ser diferente. Então, qualquer mudança que eu faça isso aí, ele vai ter um impacto. Como aumentar e diminuir uma área. Ou seja, na hora que eu estou construindo isso aí, essas várias opções são analisadas e você vai verificar qual é que tem o melhor custo-benefício. Porque às vezes o cara diz, eu vou usar um porcelanato ou eu vou usar, por exemplo, uma cerâmica. Tá, tudo bem, ela é mais barata do que o granito, mas eu tenho um prédio de alto padrão e vou colocar uma cerâmica ou um granito. A melhor forma, vamos dizer, se valorizar o apartamento, é você colocar o granito. Ah, mas ele é mais caro, sim, mas o custo-benefício dele é menor do que o custo-benefício da cerâmica, por exemplo. Então você tem que fazer essa dosagem. Então nem sempre o produto mais barato é o mais adequado, porque vai depender do uso e da adequação daquele produto, né, daquele material ao produto que você está definindo, ok? Então vamos agora entrar no próximo slide, que é custos estimados, certo? O que é isso? São informações de valores geradas a partir de um ou mais dos seguintes procedimentos, certo? Índices ou indicadores de referência aprovados pelas empresas, certo? Pesquisa de preço no mercado para insumos e serviços e composição de custo a partir da agregação de preços de insumos básicos, tá? Então, o que é que quer dizer isso? Você tem, por exemplo, índices de produtividade, certo? Ou seja, você tem lá os índices, quanto é que custa o metro quadrado de tal serviço, quanto é que está a produtividade daquele serviço, certo? Então você está estimando, aquilo ali, obviamente, ele é um preço do momento, ele é uma composição do momento, mas que você precisa usar para que você possa estimar o preço da sua obra, certo? Então, eu vou hoje, isso nada quer dizer, nada obriga que, eu cotei o preço do saco de cimento a R$20. Na época que eu for executar, ele pode ser 25, ele pode ser 15, mas eu preciso ter um valor, e é o valor de mercado, que é o valor estimado que eu vou precisar fazer, certo? E vou usar esses índices como referência para montar esse orçamento. Ele não tem garantia de realização, porque nada me garante que isso vai ser realizado, que é um orçamento. Nada me garante que aquele serviço vai ser realizado, porque pode mudar ao longo da obra, ele pode ser retirado, ele pode ser modificado, tá? E, por fim, os valores projetados com base na experiência do setor e no conhecimento de mercado. Então, obviamente, a pessoa que tem experiência naquela área, quando você coloca um preço, ele vai também saber, isso aqui está mais caro, isso aqui está mais barato, não é bem esse preço, então ele também faz ajustes, né, nesses custos estimados. Isso é muito comum você analisar, olhar, por exemplo, você contrata um pintor para fazer um serviço na sua casa. Pintar uma parede, pintar um determinado espaço da sua casa, e você chega lá, ele dá uma olhada, rapaz, é tanto, certo? Ali ele colocou tudo baseado na experiência dele, tanto do que ele estimou, né, do que ele sempre fez, tem 30 anos que pinta, então ele sabe mais ou menos quanto é que é. E tem uma coisa interessante, se você voltar e for ver nas composições da empresa que ele trabalha, os preços são semelhantes, certo? Ou seja, se eu pegar lá o metro quadrado daquela parede, né, de que ele vai pintar, e multiplicar pelo valor que existe na empresa, fica muito próximo do que ele imagina de cabeça, porque ele já tem tanta experiência de fazer isso que ele faz essa estimativa. Ok? Bom, existem os custos compromissados, que são informações de valores gerados por um instrumento formal de contratação, né? Tem como característica a garantia de sua realização dentro do que foi acordado e definido em contrato. Tá? Então, nós vimos anteriormente que os custos estimados, ou seja, são o custo que eu estimei. Agora tem o custo compromissado, que é o quê? Que agora é o que vai virar contrato. E é interessante porque, por exemplo, eu posso chegar lá para ele e dizer que vou fazer isso aqui por 100. Né? Esse serviço aqui eu faço por 100. Na hora da negociação, o cara diz, pai, vamos ver, puxa aqui, puxa dali. O cara, não, tudo bem, eu fecho com você por 90. Este é o preço compromissado.
Eu fechei agora 90 em vez de 100. Então, a realização do contrato vai ser a partir daquele valor que ficou acordado. Tá? E a partir desse momento, o que está valendo é esse contrato. Então, tudo que eu vou trabalhar é em cima dele. Certo? Então, esse é o que a gente chama de o custo compromissado. Existe o custo estimado, eu levei uma estimativa para você, né? Você me pediu fazer esse serviço, fazer esse... Sim, agora vamos negociar. Na hora que eu negociei, fechei, compromissei os preços. A partir daquele momento, obviamente, definido o escopo, que isso é uma questão de contrato, né? Esse preço ele está definido para fazer isso, tá? Para fazer determinadas atividades. É esse preço, o preço que ficou compromissado. Então, esse serviço é o que eu me proponho a realizar e você se propõe a me pagar dentro do processo, ok? E existe o terceiro custo, que são os custos realizados, que aí que são as informações geradas por instrumento formal de pagamento, tá? Que eu posso chegar a dizer para você, pois é 90, mas lá na hora você gastou mais do que estava previsto, né? Você provou, olha, rapaz, essa parede aqui eu tinha você no projeto disse que era 100 metros quadrados. Quando a gente chegou na obra, que locou, que fez tudo, ela foi 110. Está aqui, você comprova, o cara disse, não, ok, então agora você vai ser pago não mais por 100 metros quadrados no valor acordado, vai ser 110 metros quadrados no valor acordado. Então este é um valor do custo realizado, ou seja, o custo realizado ele pode ser diferente do custo compromissado e do custo estimado, porque aí esse é o real, é o que eu fui na obra, realizei, como é que se diz, fiscalizei aquele custo, ou seja, eu fiz a medição, fiz o levantamento e dei o valor. Então este é o valor real, certo? Então é o custo realizado. Retrospectivos e definitivos, exceto quando existirem alterações devido às lacunas contratuais ou alterações, certo? Então, ou seja, eles podem ser retrospectivos e definitivos. Eles vão voltar e vão fechar toda a questão do contrato, né? Ou seja, toda a questão do custo da minha obra. Ok? Bom, pessoal, então a gente agora encerra para vocês essa parte, pode dizer o quê? Teórica da questão de custo, né? Custo direto, custo indireto, custo fixo, custo variável, custo compromissado, custo real, custo estimado, para que vocês tenham uma noção, né? Vocês vão ter o material com vocês, tem as slides e, obviamente, vou estar à disposição para eventuais dúvidas que vocês vão ter, ok? Muito obrigado. Oi, pessoal, bom dia. Vamos a...